Olá e bem-vindos a mais uma aula do canal Foca na Matemática. O tema da aula de hoje é retomando a ideia de fração. Para isso, vamos resolver alguns exemplos para relembrar. Fração como razão ou comparação de grandezas, frações equivalentes e simplificação de frações e também a comparação de frações. Então, vamos começar com a fração como comparação de grandezas, através de um exemplo. Numa escola, há 10 alunos no período da manhã e 20 alunos no período da tarde. Veja como Mariana e Rodrigo interpretam essa informação. Então, vamos ver a interpretação primeiro da Mariana. Mariana interpretou a situação da seguinte maneira. Nessa escola, a razão entre os alunos que estudam no período da manhã e os alunos que estudam no período da tarde é de 10 em 20, ou, na forma de fração, 10 sobre 20. Isso significa que, proporcionalmente, para cada aluno que estuda de manhã, há 2 alunos que estudam à tarde. Então, vamos ver como a Mariana pensou. Se são 10 em 20, 10 alunos da manhã em 20 alunos da tarde, lembra que foi essa a razão que ela fez? O que ela pensou? Que se ela dividisse os 2 valores por 10, ela teria um valor proporcional a ele. Ou seja, para cada um aluno que estuda de manhã, eu tenho 2 alunos que estudam à tarde. Vamos agora analisar o pensamento do Rodrigo. Então, vamos relembrar. Nessa escola, 10 alunos estudam de manhã e 20 alunos estudam à tarde. Então, o Rodrigo pensou o seguinte: 20 alunos que estudam à tarde e a escola tem um total de 30 alunos. Então, eu posso dizer que a razão entre o número de alunos que estuda no período da tarde e o número total de alunos é de 20 em 30. Ou, escreveu na forma de fração, 20 sobre 30. Isso significa que, proporcionalmente, para cada 3 alunos dessa escola, 2 estudam no período da tarde. Ele também pensou em uma razão e também pensou no raciocínio. Olha, 20 em 30, ou seja, a razão entre os alunos que estudam à tarde, que são 20, e o total de alunos da escola, que são 30. E simplificou os 2 valores por 10, dividiu os 2 valores por 10, ou seja, 2 em 3. Então, para cada 3 alunos da escola, 2 estudam no período da tarde. Então, observem que, apesar de usarem procedimentos diferentes, Mariana e Rodrigo chegaram a conclusões muito semelhantes, chegaram a conclusões equivalentes. O que a Mariana pensou? Vamos retomar. A Mariana escreveu a razão entre os alunos que estudam de manhã e os alunos que estudam à tarde, escrevendo a fração 10 sobre 20. Ou simplificando por 10, chegou na razão de 1 para 2, ou seja, para cada aluno que estuda de manhã, 2 alunos estudam à tarde. Já o Rodrigo relacionou os alunos que estudam à tarde com o total de alunos da escola, escrevendo a razão 20 sobre 30. Simplificando também por 10, dividindo esses 2 valores por 10, ele chegou na fração 2/3, que significa o quê? Para cada 3 alunos da escola, 2 deles estudam à tarde. Nesse caso, as frações relacionam valores entre 2 grandezas. Vamos ao segundo exemplo. No lançamento de um dado perfeito, qual é a fração que representa a probabilidade de sortear um número par? Então,
Então vamos pensar em todas as possibilidades para um lançamento de um dado. Se eu jogar o dado, as possibilidades são a face para cima ser o número 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, ou seja, um total de 6 possibilidades. Desses números, 3 deles são pares, o 2, o 4 ou o 6. Ou seja, a probabilidade ou a chance de sortear um número par é de 3 em 6, que eu posso também escrever através de uma fração, 3 sobre 6, ou 3 sextos. Vamos agora a frações equivalentes ou simplificação de frações. Começando pelas frações equivalentes. Observem aí a representação através das figuras. Nós temos a representação de duas frações. A primeira delas é a fração 2/3. Observe que a minha figura está dividida em 3 partes iguais e estão pintadas 2 partes. A segunda fração, eu tenho a mesma figura, só que agora dividida em 6 partes e estão pintadas 4 delas, representando a fração 4 sextos. As duas frações são chamadas de frações equivalentes. Por quê? Porque observem as duas figuras. Elas não correspondem à mesma parte do todo? Nesse caso, dizemos que elas duas são chamadas de frações equivalentes. Vamos agora à simplificação de frações. Para determinar uma fração equivalente a uma fração dada, podemos fazer o processo que é chamado de simplificação dessa fração, que nada mais é do que dividir ou multiplicar numerador e denominador por um mesmo número. Então, observem as duas frações que nós temos aí, 4 sextos e 2/3. Vamos observar a fração 4 sextos. Tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 2, ou seja, eu posso dividir os 2 pelo número 2. Dividindo 4 por 2, dá 2. Dividindo 6 por 2, dá 3. Encontrando assim a fração 2/3. Então, dizemos que essa fração 2/3 é a fração simplificada de 4 sextos. As duas frações são chamadas de frações equivalentes. Já essa fração 2/3, que passou pelo processo da simplificação, não existe mais nenhum número que eu possa simplificar numerador e denominador. Então, dizemos que essa fração é uma fração irredutível, ou seja, não dá mais para simplificar. Vamos agora a mais alguns exemplos de simplificação de frações. Lembrando que simplificar frações é escrever frações equivalentes àquela inicial com números menores. Então, observem a primeira fração, 10/15. Nós conseguimos simplificar essa fração dividindo numerador e denominador por um mesmo número? Sim, né? Por qual número podemos dividir numerador e denominador? Por 5, isso mesmo. Observem que os números 10 e 15 são múltiplos de 5. Então, nós conseguimos dividir numerador e denominador por 5. Fazendo esse processo de divisão, qual o resultado encontrado? Se eu dividir 10 por 5, vai dar 2. 15 por 5, 3. Eu digo que 2/3 é a fração simplificada de 10/15. E digo ainda mais, chegamos a uma fração que é chamada de fração
irredutível, ou seja, não tem como simplificar mais. Chegamos a uma fração irredutível. Vamos ao segundo exemplo, a fração 12/30. Para simplificar essa fração 12/30, de novo, dividir numerador e denominador por um mesmo número. Que número é esse? Bom, os dois são divisíveis por 2. Então, podemos efetuar esse processo de simplificação dividindo numerador e denominador por 2. Encontramos qual fração? 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Observem que essa fração não é irredutível, ou seja, ainda é possível simplificar mais uma vez. Então, podemos fazer esse processo mais uma vez, agora simplificando por 3. 6 dividido por 3 é 2. 15 dividido por 3, 5. Chegamos a uma fração 2/5. Essa sim já está na sua forma irredutível. Mas observem que eu fiz esse processo de simplificação 2 vezes. Dividi primeiro por 2 e depois por 3. Mas, professora, eu já não poderia ter dividido direto por 6? Sim, poderia. É ainda uma outra forma de fazer. As duas formas estão corretas. Eu poderia a fração 12/30 simplificar direto por 6, dividindo numerador por 6, denominador por 6. Qual seria o resultado? 12 dividido por 6, 2. 30 dividido por 6, 5. Observem que chegamos ao mesmo resultado, ou seja, essa fração irredutível. Vamos agora aprender a fazer a comparação de frações. Eu tenho 2 casos para comparação de frações. O primeiro deles é quando as frações têm denominadores iguais. Vamos analisar através de um exemplo. Em uma horta, todos os canteiros têm o mesmo número de pés de alface. A Aline colheu 2/5 dos pés de alface de um dos canteiros e Alberto colheu 4/5 dos pés do outro canteiro. Quem colheu mais pés de alface? Vamos observar através da representação de desenho. No primeiro desenho, eu tenho aí a representação de uma fração 2/5, que é a representação da Aline. Observem que a figura está dividida em 5 partes e foram pintadas 2 dessas partes. Já a figura de baixo, eu tenho a mesma figura, também dividida em 5 partes, só que agora pintando 4 dessas partes, representando a quantidade de pés de alface que Alberto colheu. Assim fica fácil fazer a comparação. Então, nós observamos que 4/5 é maior que 2/5. Portanto, quem colheu a maior quantidade de pés de alface foi o Alberto. Ou seja, quando os denominadores estão iguais, basta eu olhar nos numeradores. Agora, o próximo caso de comparação de frações, que é quando os denominadores são diferentes. Vamos a mais um exemplo. Ana e Beto estão fazendo uma caminhada em volta de uma praça. Ana já percorreu 2/3 do trajeto e Beto 7/9. Quem percorreu o maior trajeto? Então, vamos à representação através das barrinhas novamente. Então, é como se eu representasse o trajeto todo através dessa barrinha inteira. Vou dividir em 3 partes e pintar 2 delas, escrevendo e representando a fração 2/3, que corresponde ao percurso da Ana, ao tanto que a Ana já percorreu desse trajeto. Já o Beto, que percorreu 7/9,
Eu vou pegar a barrinha exatamente do mesmo tamanho, representando todo o percurso, dividir em 9 partes iguais e pintar 7 delas, representando, portanto, a fração 7/9. Se observarmos atentamente o desenho, podemos perceber que a fração 7/9 é maior do que a fração 2/3. Ou seja, o Beto percorreu a maior parte do trajeto. Mas ainda temos uma outra maneira de fazer essa comparação. Vamos ver qual é? Existe ainda uma outra maneira de compararmos duas frações, que é reduzindo as duas ao mesmo denominador. Observem aqui que nós temos o denominador 3 e outra fração com denominador 9. O que é reduzir as duas ao mesmo denominador? É encontrar frações equivalentes às duas frações com o mesmo denominador. Para isso, podemos fazer o quê? O mínimo múltiplo comum, ou MMC, entre os denominadores 3 e 9, pelo processo da decomposição simultânea. Então, o MMC de 3 e 9, eu faço o processo da decomposição simultânea, dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3, 3. Dividimos novamente por 3. 3 dividido por 3 é 1. Multiplico aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Então, o MMC entre os números 3 e 9 é 9. Esse, então, passa a ser o novo denominador das duas frações. A primeira fração tem denominador 9 e a segunda fração tem denominador 9. Qual o processo agora? Aquele famoso processo, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembram? Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2 é 6. Do outro lado, a mesma coisa. Lembra da regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, aqui nós temos 9 dividido por 9, 1 vezes 7, 7. O que nós temos agora? Duas frações equivalentes às frações iniciais com o mesmo denominador. Agora, fica fácil fazer essa comparação. Qual a conclusão que eu chego aqui? Se a fração 6/9, ela é menor que a fração 7/9, qual a conclusão que eu chego? Que a fração 2/3, ela é menor que a fração 7/9. Simples? Agora é a sua vez. Tem exercícios te esperando. Bora lá pensar um pouco? Muito obrigado a todos e até a próxima aula no canal Foca na Matemática.